Senhor, meus irmãos. Estaremos estudando já a lição 10 da revista dos adultos. O título da nossa lição é Quando os pais sepultam seus filhos. Tema do trimestre de relacionamentos em família, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. Revista comentada pelo pastor Elenay Cabral. Então, continuando o estudo sobre os relacionamentos familiares. Então, hoje estaremos estudando a respeito desse momento tão terrível, tão difícil que as famílias passam em relação ao luto. E especificamente estaremos falando sobre o luto de quando os pais enterram os filhos. A gente sabe que a ordem natural seria os filhos sepultarem os pais. Mas quando isso acontece, quando esse acidente de percurso acontece, quão difícil é. E qualquer perda de qualquer familiar já é dolorosa. Imagine de filhos. Glórias a Deus. E o exemplo maior que a gente poderia elencar é Jó. Pois Jó perdeu 10 filhos de uma vez. Um já é terrível. Imagine a aflição de Jó, de sua esposa, ao perder então 10 filhos. Então são situações que todas as famílias podem passar e precisamos, à luz da Bíblia, buscar o consolo, o refúgio, a esperança para poder suportar e passar por esses momentos. Então é o que estaremos estudando na lição de hoje. O texto áureo diz: Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. 2 Coríntios 4, versículos 8 e 9. Verdade prática, não devemos ser indiferentes à morte inesperada, mas também não podemos nos desesperar como quem não tem esperança. Então a dor, o choro é normal, o luto é normal. É mais comum. Na verdade prática diz, a gente só não pode desesperar como aqueles que não têm esperança, como está lá em Tessalonicenses. Quando Paulo escreve aos Tessalonicenses, é exatamente para consolar aqueles irmãos que achavam que aqueles que haviam morrido, além da dor, além do sofrimento que eles tiveram, que eles passaram, aquela separação, eles ainda acreditavam que aqueles não tinham mais jeito, ou seja, eles morreram antes da volta de Jesus, então eles não compreendiam direito o que ia acontecer com eles. Então Paulo vai ensinar, dizer que tem a esperança, que aqueles que dormiram com Cristo ressuscitarão primeiro. Aleluia. Então eles não perderam, eles não foram derrotados, pelo contrário, eles já haviam alcançado a certeza dessa bendita esperança. Glórias a Deus, pois estavam apenas dormindo no Senhor. Glórias a Deus. Mas o sofrimento, como a gente falou há pouco, a dor, isso é normal. Louvado seja o Senhor, é um momento que ninguém tem uma palavra de consolo. O único que pode chegar e dizer não chore é Jesus. Como ele falou para a mulher, aleluia, aquela viúva de Naim, da cidade de Naim, que vinha trazendo seu filho para ser sepultado. Ele tem esse poder de dizer para a pessoa não chore, porque ele é a solução, ele é a ressurreição e a vida, glórias a Deus. Mas nós não temos como dizer para alguém que está chorando da perda de alguém para calar, não chore. Então o choro é normal, a dor é normal, o luto, a fase do luto é normal, aleluia. Só não podemos nos desesperar como aqueles que não têm esperança, como aqueles que não sabem para onde estão indo, não sabem o que há depois da morte, mas nós já temos toda a palavra de Deus, toda a revelação, todo o plano traçado para a nossa salvação e podemos descansar no Senhor. Glórias a Deus, sabendo que daqui a mais um pouquinho de tempo estaremos com o nosso ente querido que partiu para a eternidade com Jesus. O texto bíblico se encontra em Jó, capítulo 1, versículo 13 e depois os versos 16 a 19. E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito. Estando eles ainda falando, veio outro e disse: Fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços, e os consumiu, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: Ordenando os caldeus, 3 bandos deram sobre os camelos e tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada, e só eu escapei para te trazer a nova. Ainda este falando, veio outro e disse:
Estando os teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, o qual caiu sobre os jovens, e morreram. E só eu escapei para te trazer a nova. Bendito é o nome do Senhor. Os objetivos da nossa lição, irmãos, são descrever a família de Jó, refletir a respeito de como lidar com a morte na família e conscientizar de como os cristãos devem enfrentar a perda na família. Glórias a Deus. Introdução. O patriarca Jó era um homem próspero, tinha uma família feliz e desfrutava de razoável segurança. Sua esposa era uma mulher dedicada à sua casa e tudo parecia dentro da normalidade, até que a tragédia familiar se abateu sobre a sua casa. Nesta lição estudaremos a respeito da morte dos filhos de Jó e como a família do patriarca passou por essa tragédia. Veremos que a experiência de os pais sepultarem os filhos talvez seja a experiência mais dolorosa da vida humana e, ao mesmo tempo, como podemos encontrar na Bíblia a palavra de Deus, o consolo diante desse quadro. Então, como já falamos, a ordem natural, a gente até entende, já é esperada dos filhos sepultar os pais. Mas quando inverte essa ordem, realmente é uma tragédia, algo doloroso, que somente com o amparo, com o consolo da palavra, aleluia, do Espírito Santo, podemos suportar. Primeiro tópico, a família de Jó. Primeiro subtópico, quem era Jó? O patriarca Jó nasceu no norte da Arábia, na terra de Uz. As pesquisas dizem que ele viveu numa época anterior à de Moisés, antes mesmo de Abraão, entre os séculos 25 e 28 a.C. Naquele tempo, a longevidade humana era maior que a atual, o que explica a sobrevida de 140 anos do patriarca. Sobrevida, ele já tinha vivido provavelmente até os 70, quando ele foi afligido, e ainda depois que Deus virou o cativeiro dele, ele ainda viveu 140 anos. Mais especificamente, ele nasceu depois do dilúvio, conforme Jó 22:16, que diz: eles foram arrebatados antes do seu tempo. Sobre o seu fundamento, um dilúvio se derramou. Então, se no livro de Jó encontramos essa citação, a gente não pode tentar datar o livro pós-dilúvio. Então sabemos que o livro de Jó é o livro mais antigo da Bíblia. Alguns até acreditam que foi Moisés o escritor. Tornou-se um homem rico e próspero. Jó 1, versículo 3, 42, versículo 12. Seu caráter santo foi testemunhado pelo próprio Deus. Homem sincero, reto, justo, temente a Deus, e por isso se desviava do mal. Então ele conhecia Deus, temia Deus, sacrificava a Deus, era o sacerdote ali da sua casa. Também a Bíblia nos mostra que ele exercia a função de juiz, quando diz que ele sentava à porta da cidade, e as pessoas o respeitavam, a sua opinião era valorizada. Ele começa a se lembrar de como ele era antes de adoecer, de passar por aqueles infortúnios todos. Então a gente vê essa situação de Jó, esse homem próspero e importante ali em sua cidade. Segundo subtópico, a esposa de Jó. Tudo que se sabe a respeito da esposa de Jó é que está registrado no capítulo 2 do livro. Ela ganhou a fama de uma mulher insana e ambiciosa por causa da perda de todos os bens materiais e dos filhos que foram mortos por uma tragédia. Ainda Jó foi vítima de feridas purulentas, das quais ela teve repugnância. Todavia fazia o seu papel de esposa, não abandonando o patriarca. Indiscutivelmente, a esposa de Jó foi perdendo a paciência diante da provação de seu esposo. Seu desespero afetou a sua fé, a ponto de levá-la a declarar para o seu marido: amaldiçoa Deus e morre. Então o próprio Jó disse que ela falava como uma louca. Mas Jó não disse que ela ficou louca. A Bíblia também não mostra que ela abandonou a Jó. Ela estava sofrendo. Essa frase que muitos vão rotulá-la, julgá-la, excede o que o texto diz. Por quê? A gente tentando nos colocar no lugar dela, como nos comportaríamos? Não só pelos bens. Os bens, eu imagino que talvez eles já estavam até conformados. Deus deu, Deus tomou, como Jó mesmo falou. Mas o pior de tudo foi perder 10 filhos. Jó teve uma estrutura diferenciada da esposa. Mas será que a gente ia suportar o que ela passou? Ela falava como uma louca, ou seja, ela estava realmente em desespero. Então também não podemos julgá-la, pois ela estava passando pelo luto. E muitos vão passar pelo luto de diversas formas.
Glórias a Deus. E como diz na lição, né? Todavia ela fazia o seu papel de esposa. Mesmo ela dizendo aquela frase para o seu marido, ela não saiu dali. Né? Depois, quando Deus restaura o cativeiro de Jó, Deus dá mais filhos a Jó. A Bíblia não diz que Deus deu uma outra esposa a Jó. Provavelmente foi ela mesma que passou ali pela luta junto com o marido. Claro que se desesperou, mas isso é normal de todo ser humano. Jó que foi mais forte, né? Jó realmente foi muito resiliente, como diz a Bíblia. Em tudo isso Jó não pecou, né? Claro que Jó depois ele vai falar algumas tolices, mas ele não atribuiu culpa a Deus. Ele nunca blasfemou contra Deus. Ele suportou de forma que talvez nenhum de nós teríamos essa estrutura ou suportaríamos como fez aquele homem. Ela teve 10 filhos com Jó, e como não se deixou influenciar pela proposta desesperada de sua esposa, o patriarca suportou tudo, até que Deus virasse a sua sorte e transformasse o mal em bênção. Louvado seja o nome do Senhor. Então, como suportar esse momento tão doloroso, né? Então a gente vê aqui duas reações, mas ao final Deus transformou, né, toda aquela aflição em bênção, em alegria de novo a Jó, tornando, né, o seu cativeiro. Terceiro, os filhos de Jó. Jó estava atento ao modo de viver de seus filhos. Estes tinham uma rotina social de banquetes, muita comida e bebida. A Bíblia mostra que o pai apresentava sacrifício a Deus por seus filhos e orava por eles todos os dias, ou seja, havia zelo e cuidado do patriarca para o bem-estar espiritual de seus filhos. Então, se Jó sacrificava para seus filhos, caso, porventura houvesse pecado durante o dia, demonstra que Jó tinha o cuidado da sua família. A gente tem estudado durante o trimestre alguns pais que foram relapsos, foram omissos, e colheram, frutos amargos por não cuidarem bem de suas famílias. Porém, Jó, a gente vê esse cuidado. E o cuidado, é claro, que não se limitava provavelmente só ao sacrifício, mas ele deve ter orientado, deve ter ensinado os filhos. E é o que chama a atenção aqui no texto, que quando os 10 morrem, estão na casa do primogênito. Normalmente o primogênito é aquele que tem que ser o mais ajuizado, tem que ser aquele que está, se preparando para tomar conta da família, caso a ausência do seu pai, seu pai viesse a falecer. Então podemos, presumir que os filhos também estavam aprendendo com Jó e seguindo o seu modelo. Alguns também tentam torcer o texto e dizer que os filhos estavam em pecado. Estavam em banquete, é claro, mas isso a Bíblia não está dizendo que eles estavam ali idolatrando ou pecando ou fazendo algo terrível. Então a família de Jó era uma família ajustada. Glórias a Deus. Como a gente viu no princípio, tudo ia bem, desfrutava ali de razoável segurança financeira, família, esposa, então estava tudo funcionando direitinho. Satanás não vai querer destruir algo que está quebrado já. Ele já vai dizer, não, ali já é meu, eu já bagunço. O inimigo vai tentar atacar o que está andando direitinho, o que está incomodando, a ele, por ver as pessoas, uma família andando conforme a vontade de Deus. Então foi isso que o inimigo fez contra a família de Jó. E se Deus permitiu, é porque Deus, além de conhecer a Jó, saber que ele não ia cair, do próprio Deus dar testemunho de Jó, Deus também não ia permitir que os filhos de Jó morressem e fossem para o inferno, ou seja, morressem em pecado. Provavelmente então a família de Jó estava andando de acordo com a fé do patriarca. Segundo tópico, lidando com a morte dentro da família. Jó e sua esposa foram surpreendidos pela morte dos filhos. Primeiro subtópico. Os versículos 18 e 19 relatam o momento em que a notícia da morte dos seus filhos chega à casa de Jó. Quando tudo parecia normal, a morte os surpreendeu. Todos os seus filhos morreram. Deus não nos criou para morrer, mas a morte é uma maldição divina do pecado, e só o Senhor Jesus foi capaz de cravar essa maldição no lenho de sua cruz no Calvário. Então todos nós sabemos que o salário do pecado é a morte. Não éramos para ter que passar por ela. Deus nos criou para ser eternos. Enquanto o homem fosse obediente, ele teria ali a árvore da vida, estaria vivendo eternamente. Porém o pecado o fez ser expulso do jardim de Deus, do Éden. Só Jesus nos traz de volta
morrendo em nosso lugar, pagando a nossa dívida. O próprio Davi dizia, né? Em pecado fui concebido, ou seja, já nasci com a natureza pecaminosa. E a única recompensa que teríamos no final seria a morte, se Jesus não intervisse e morresse em nosso lugar. Assim todos ficamos perplexos diante da morte, principalmente quando envolve alguém próximo a nós. Por isso a palavra de Deus nos mostra que devemos estar conscientes quanto à realidade da morte, né? Então é claro que a nossa glorificação só se dará quando encontrarmos com o Senhor ali nas nuvens. Enquanto isso estamos no corpo de carne, e esse corpo, né, ele pode até ter que provar a morte aqui, se nós não tivermos o privilégio de ser arrebatados. Poderemos até provar a morte antes, mas também já vencemos a morte, pois a Bíblia diz que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Glórias a Deus, como Paulo, mais uma vez, né, frisamos, ensinou aos Tessalonicenses para que eles tivessem essa viva esperança. Por isso a palavra de Deus nos mostra que devemos estar conscientes quanto à realidade da morte. Não temos domínio nenhum sobre ela, entretanto a nossa confiança está em Cristo, e por causa da sua ressurreição podemos afirmar que a morte não nos reterá na sepultura, mas servirá de meio para adentrar a vida eterna com o nosso Salvador. Amém. Glórias a Deus. Então a morte, ela não nos detém, pelo contrário, apagou aqui, a consciência já está ligada lá no céu, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, lá no paraíso, aguardando a trombeta tocar para a nossa salvação se completar, aleluia, corpo, alma e espírito, sendo entregue a Deus, transformado, glorioso e se encontrando com Jesus. Segundo subtópico, razões para a tristeza do luto de Jó e de sua mulher. De certo modo, Jó tinha uma família feliz. Jó 1, de 1 a 5. Nesse contexto, Satanás desafiou a fidelidade dele e o atacou frontalmente com a morte de seus filhos, né? Então, né, alguém diz que Satanás, né, não brinca de ser diabo, né? Então ele realmente atacou de forma terrível a vida do patriarca, matando seus filhos. A Bíblia não fala do sepultamento dos filhos de Jó, mas certamente ele aconteceu. É importante ressaltar que uma perda como essa traz uma tristeza imensa. A palavra de Deus diz que há tempo para tudo. Há tempo de sorrir e há tempo de chorar. A tristeza e o choro passaram a fazer parte da família de Jó, outrora feliz e próspera, né? Então, que baque terrível, né? Só quem já passou por uma situação dessa pode realmente sentir o que Jó sentiu ali, só que Jó sentiu multiplicado, pois foi 10 filhos. É claro que nós todos já passamos por situações de luto, quantos entes nossos já partiram para a eternidade. Mas essa ordem inversa, né, dos pais sepultando os filhos, dói muito mais, né? Então, Jó sentiu essa dor 10 vezes. Fidelidade ao Senhor em meio à dor. Capítulo 1 de Jó mostra a reação do patriarca diante da notícia trágica da morte de seus filhos. Jó rasgou o manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra e adorou ao Senhor. Que exemplo, né? Que nós tenhamos também nessa certeza, essa firmeza em Deus, né? Como já falamos, o sofrimento, a dor, o luto é normal, mas possamos estar, né, com a base, com o fundamento ali, para não desmoronar completamente. Termos a sustentação em Deus, para adorá-lo, para aguardar nele, né? Sem entender o propósito, sem entender a sua vontade, mas esperar no Senhor, sabendo que Ele sabe de todas as coisas e que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Mesmo sem a gente não entender e sem aceitar, a gente adora o Senhor. Isso mesmo, Jó adorou a Deus. Aqui ele iniciou o processo de aceitação do ocorrido diante do Senhor da vida. Essa passagem bíblica nos mostra que a dor da perda não passa, mas o processo de aceitação torna o luto mais digno, né? Então a dor vai doer muito tempo, a vida toda, mas esse processo, né, faz parte do luto, né, que é a aceitação, o último processo, o último estágio, vai fazer com que o luto, né, seja mais suportável. Por isso o patriarca pôde dizer em atitude de adoração: não saí do ventre da minha mãe e não tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ainda o texto diz que Jó em tudo não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. A gente, quando vai falar sobre a fase do luto, né, conforme
a psicologia, a gente vai ver que são 5 fases, né? Ou 5 estágios, né? Primeiro é a negação, né? O isolamento, né? A pessoa não aceita. Depois vem a raiva, o segundo estágio. O terceiro estágio, a barganha, né? Então, nesse estágio, a barganha, né, se caracteriza pela negociação, seja com a própria dor ou com uma força maior. Geralmente a pessoa enlutada pensa em fazer promessas ao universo, a Deus. É como uma esperança profunda envolver-se de alguma maneira aquela dor pudesse ser revertida. Terceiro estágio, a depressão. E o quinto estágio, a aceitação. Então são fases, são estágios que não são lineares, né? Pode acontecer invertidos, mas, né, classifica-se assim esse momento, né? Tenta se classificar, né? Tenta se explicar os sentimentos que ocorrem nesse momento de luto. Então a aceitação seria o último estágio, e como disse aqui o comentarista, né, é o que Jó fez, né? Ele viveu esse momento de aceitação, por isso que ele adorou o Senhor e teve essa força, pôde suportar o luto de forma mais digna, como diz na lição. Mas o sofrimento é inimaginável para aquele que está passando. Por isso que a gente não tem como dizer, pare de chorar, não chore. Só Jesus pode dizer, não chore. Louvado seja o nome do Senhor. Terceiro tópico, os cristãos e o luto. Primeiro subtópico, não culpe a Deus, né? Como a gente viu, em tudo isso, não pecou nem atribuiu Jó, né, nenhuma falta a Deus. Não é muito difícil, dos momentos de perdas inesperadas, o ser humano se desesperar e passar a blasfemar contra Deus. Não é isso que aprendemos com Jó. O antigo patriarca nos ensina a viver a confiança em Deus, mesmo no momento delicado da morte inesperada de um ente querido. Nem sempre saberemos o motivo da morte de uma pessoa amada ou de um determinado sofrimento. Há mistérios na vida que não conseguimos desvendar na terra, né? Então, tem coisa que está oculta que só Deus sabe, por isso que a gente não compreende, mas a gente vai compreender no futuro. O próprio livro de Jó não revela porque os seres humanos sofrem. O que o livro nos ensina, encoraja a suportar o sofrimento com paciência, achando-se fiel nos caminhos do Senhor diante do processo de um sofrimento imerecido. Haverá um dia que tudo estará patente diante dos nossos olhos. 1 Coríntios 13, versículo 12. Aí já não veremos mais por espelho, né? Veremos como é. Bendito é o Senhor. E, né, o livro de Jó, então, ele não vai ensinar por que sofremos, mas vai nos mostrar que nem todo sofrimento é porque nós merecemos, né? Jó não merecia aquilo. Alguém achar que quem está passando por uma luta, por um sofrimento, é porque está em pecado, é porque não conhece a revelação da palavra de Deus, não conhece os ensinos que a gente pode extrair aqui do livro de Jó, né? Então, às vezes, a gente não vai entender o motivo, a razão, né? Como a gente viu lá nas fases do luto, né? Aquela negociação, barganha, tentar entender com Deus, dizer, até fazer promessas absurdas. Então, a gente talvez não entenda, mas a gente sabe que nem tudo é merecido. Mas Deus sabe o motivo e Deus, né, um dia a gente vai compreender qual era o propósito daquela dor. Segundo subtópico, vivendo o luto. Com o patriarca Jó, aprendemos que o crente em Jesus não deve ser indiferente ao luto, pois psicologicamente isso não é saudável, né? Então, viver o luto é normal. Se a pessoa desligar, né, morreu fulano, morreu parente, até o filho, e a pessoa se anestesiar, aí você pode concluir que aquilo ali não é normal, né? Realmente a pessoa não está passando bem, né? Ela pode parecer anestesiada, mas o luto é natural, a gente sofrer a dor, e é até saudável quando a gente está ali, né, realmente passando por essa fase. Como seres humanos devemos manifestar as emoções próprias de um momento de luto, tais como o choro, o silêncio, a compenetração. Diante da dor da família de Lázaro, nosso Senhor agitou-se no espírito, comoveu-se e chorou. Então Jesus não chorou porque ali era uma situação impossível para ele. Ele chorou ao ver o sofrimento dos demais. Glórias a Deus. E ele tinha essa empatia, né? Ele se movia de íntimo compaixão pelo sofrimento, como até hoje ele faz, e nos acode e nos socorre. E o terceiro subtópico, mantenha a esperança. Então vimos que é saudável manifestar emoções próprias no período de luto, mas também é verdade que o crente não deve se desesperar como quem não tem esperança. Então sempre a gente vai ter um suporte, né? A esperança, o Espírito Santo, a palavra de Deus,
Glórias a Deus. Então a gente não vai se desesperar, conforme o texto áureo, né? Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Então nós temos uma viva esperança. Aleluia. E não podemos desesperar como aqueles que não conhecem a Deus. É preciso levar em conta que o período do luto dura em média 6 meses. Se após esse período a pessoa não consegue voltar às atividades normais, é preciso buscar a ajuda especializada, pois isso não é saudável. Esse cuidado é coerente com a fé cristã que proclama a esperança de vida, porque o nosso Senhor ressuscitou no terceiro dia, vencendo a morte. Portanto, a palavra de Deus traz consolo e conforto para a alma enlutada. Um dia brevemente estaremos para sempre com a pessoa querida que partiu em Cristo, conforme 1 Tessalonicenses 4, 14 a 18. A gente viu que nesse último tópico, não devemos culpar a Deus, que viver o luto é natural, é normal, passar por todos os momentos do luto, chorar, muitas vezes ficar em silêncio, é normal. E vimos também que se isso perdurar muito mais, que é razoável, 6 meses, 8 meses, também não tem como matematicamente precisar o momento que a pessoa vai passar por aquela fase, mas se exceder o tempo natural, também buscar ajuda, tudo isso é necessário para passar por essa fase. E principalmente manter essa esperança de que daqui a pouco, mais um pouquinho de tempo que há de ser, será, não tardará, estaremos todos juntos com Cristo. Glórias a Deus. Concluindo, sem dúvida a morte é uma experiência muito dolorosa para o ser humano. A de um filho, então, tem uma sobrecarga psicológica imensa. A dimensão da dor da perda de um pai e de uma mãe é incalculável. Por isso é importante que levemos em conta esta declaração do salmista. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleça, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Salmo 73, 26, na Nova Almeida Atualizada. No processo do luto, não devemos culpar a Deus, mas manter firme a nossa esperança nele. O Senhor Jesus venceu a morte e ressuscitou ao terceiro dia. Esta é uma verdade consoladora e ao mesmo tempo esperançosa. Portanto, nesse momento, é tempo de confiar em Deus. Então, o agrilhão da morte, Jesus já cortou, como se fosse um escorpião. Então, a sua pinça já foi cortada. O efeito da morte já não vai persistir naquele que morre em Jesus. É uma fase, é um momento que talvez tenhamos que passar, aqueles que não vão provar o arrebatamento. Mas não é o fim, é a ponte que vai nos ligar até Deus. Glórias a Deus. E como vimos aqui, o peso de um pai, de uma mãe sepultar um filho é muito maior. Está sepultando sonhos, projetos, expectativas ali. Aleluia. E todo o carinho e amor que sentia para aquele filho, está imaginando que ali é um ponto final. Mas o cristão sabe que não é um ponto final, é uma vírgula, porque ainda tem história mais à frente. Amém? Não é o fim, graças a Deus, pois nós temos uma viva esperança. Glórias a Deus. A próxima lição, o título é Os Prejuízos da Mentira na Família. Então vamos falar sobre Ananias e Safira. Que Deus nos ajude, que a gente aprenda cada vez mais com a palavra de Deus e tenhamos uma família com um relacionamento santo, para termos suporte até no momento da dor, suportar a aflição. Amém? Santo Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo consolo, Pai, pela esperança que o Senhor nos dá de estarmos um dia mais uma vez com aqueles que partiram no Senhor. Deus poderoso e santo, vai consolando, Pai, nessa hora, toda a família lutada, todos aqueles que ainda estão nos estágios do luto, Pai, passando esse sofrimento. Pai, que eles possam também chegar a esse momento da aceitação e entender, Pai, e Te adorar, bendizer o Teu santo nome e aguardar em Ti para aquele grande dia que estaremos todos juntos, reunidos mais uma vez. Em nome de Jesus, abençoa, Pai, todos aqueles que estão, aleluia, Pai, na escola dominical, nesse próximo domingo, que estarão aprendendo essa palavra. Em nome de Jesus nós Te pedimos e Te agradecemos. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneça sobre todos nós, hoje e eternamente. Amém.